Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos nesta quinta-feira aqui para a gente meditar o Evangelho, dia 19. Hoje, Santíssimo e Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Então, é um feriado também. Espero que você aproveite esse dia também para rezar, né? Vá até a sua comunidade para fazer essa adoração ao Senhor Eucarístico, também participar e rezar em comunidade. Então aqui nós temos duas leituras, o Evangelho, né, como toda solenidade. Então se prepare bem, viu? Medite essas leituras antes de ir nessa palavra. Deixa que Deus mova o seu coração para chegar lá e participar bem, tá? Vamos assim caminhar. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 14, 18 ao 20. Um pequeno texto. Vamos lá. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Aqui um pequeno texto, né, lembrando deste sacerdote que na história da salvação, dos relatos bíblicos, ele aparece aqui, né? Um sacerdote, vamos dizer assim, só neste momento, né, que ele aparece. E aí ele se torna uma presença depois em toda, no sentido de leitura, né, de narrativa, em toda a nossa caminhada cristã, lembrando os patriarcas e aqui esse sacerdote Melquisedeque, que oferece, que trouxe pão e vinho. Né, pão e vinho. Vamos lembrar de pão e vinho aqui, como era importante o pão e vinho. Vamos falar primeiro no sentido de trabalho e alimento, tá? Uma coisa não está separada da outra. Talvez o grande equívoco que nós podemos ter é achar que a Eucaristia, né, está separada do trabalho e da vida e da doação que o homem e a mulher fazem, né? Então, às vezes, quando a gente fala isso, vem não, mas isso não tem nada a ver, isso é uma leitura sociológica. Gente, cuidado com isso. Não existe Eucaristia sem vida doada, né? Não existe Eucaristia sem o trabalho humano, né? Sem o material, sem o esforço de cada um, seja ele no trabalho, seja ele no trabalho físico, braçal, mental, afetivo, o trabalho que a mãe se dedica na criação do filho, do pai, né, que se dedica na criação, na educação, que não é fácil, né, um trabalho, é uma arte, né, educar o filho. Também dos avós, tudo isso está muito envolvido, tudo nesse processo de construção humana mesmo. Aí nós temos aí o alimento material, o alimento emocional, afetivo, que eu digo, né? Então, material, afetivo e o espiritual. Então, tudo isso está envolvido, toda essa doação, né? Que Abraão, chamado de longe para ir constituindo um povo, tem esse momento agora, onde se oferece aí o pão e o vinho. Todo esse esforço agora diante de Deus, porque vamos lembrar naquele tempo, pão e vinho principalmente fundamental, né, no trabalho daquele povo. Então no cultivo, na produção, no alimento das famílias, nos festejos de casamento, nas grandes festas, tudo isso está presente, né? Junto e muito misturado no sentido positivo, né? Tudo aí junto e misturado, ou seja, um alimento que é o reconhecimento desse chamado que Deus faz a Abrão, desse compromisso, a vocação e desse reconhecimento, né, do Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra. Então, esse sacerdote ajuda nesse sentido Abraão. Abrão aqui ainda, né, vai mudar de nome, porque acrescenta um A lá. Então, Abrão, o sacerdote, ajuda Abrão realmente a ir assumindo essa sua vocação neste momento de celebração. Muito bem, a segunda leitura. Aqui nós entramos no início das comunidades cristãs, e aí tem Paulo, que fala aos Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26. Também um texto pequeno.
Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. À noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aqui está Paulo ensinando a comunidade de Corinto, né? Como que o Senhor ensinou a ele e todos os seus discípulos a levar a sua mensagem de forma bem concreta, né? Concreta. Aqui tem todo um envolvimento, e a Eucaristia nos chama para isso. Todo envolvimento com o corpo de Cristo. Corpo de Cristo aqui é outra coisa que nós precisamos amadurecer bastante nesses tempos, né? Corpo de Cristo não se resume simplesmente à hóstia consagrada, mas também é o que? É a própria comunidade que é transformada na medida que comunga deste corpo. Então, comungando deste corpo, deste pão consagrado, se torna corpo de Cristo. A gente não pode esquecer disso, porque senão a gente comunga e não pertence a uma comunidade. Esse é um grande risco, né? Uma grande problemática hoje, às vezes nas grandes cidades, que só vai participar e comunga e volta para casa e está tudo bem, né? Principalmente aquelas pessoas que talvez teria condição. Não estou falando das pessoas já tão idosas, que realmente não tem como ali uma participação mais efetiva no sentido físico, mas afetiva e espiritual ainda tem, né? Então, mas aqueles que poderiam ali viver mais intensamente no dia a dia, mas até mesmo aqueles que estão mais doentes, mais acamados, eles podem viver em união forte no sentido de estar também participando das dores e das alegrias de pertencer àquela comunidade. Então, pertencer a uma comunidade é ser filhos de Deus. Irmãos vivendo unidos em comunhão. Comunhão não quer dizer uniformidade, pelo amor de Deus, né? Nós temos umas coisas meio estranhas assim de vez em quando, achando que todo católico tem que ser todo mundo igual, né? Isso não é comunhão, isso é uniformidade, né? Não. O Espírito derrama carismas, modos de ser, modos de viver, também estados de vida, vocações, né? Então são diferentes. Tem carismas, tem espiritualidades diversas, todas cristãs, mas todas seguindo Cristo, um modo de seguir a Cristo, mas cada um de sua forma, vivendo, seja solteiro, casado, religioso, seja franciscano, dominicano, carmelita, diocesano, membros da equipe de Nossa Senhora, dos encontristas, né, dos concílios, cada um vivendo ali, respondendo ao chamado que Deus fez, e cada um do seu jeito. Renovação carismática, trabalhos sociais, tudo isso é riqueza, é dom de Deus. E participando deste corpo, participando daquilo que Deus nos revelou em Jesus Cristo, né? Deus se torna pão para nós. Pão, aqui nós lembramos de novo, meditando a primeira leitura, este pão que é físico, presença real do Senhor, que é afetivo, que é Deus mesmo que nos ama e nos amamos uns aos outros em comunidade. E aí nasce também a questão, transborda a questão espiritual, né? Participando deste corpo místico de Cristo. Então, fazendo isso, fazendo memória, não é simplesmente uma lembrancinha, né? Não é um teatro, mas é atualizando aquilo que o coração tem dentro de si pelo Espírito, ou seja, traz novamente para a vida aquilo que se realizou em Cristo. Então, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, estamos falando, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor e caminhamos para a nossa ressurreição. Desculpa, vamos lá. Evangelho, Lucas 9, 11 e 17. Então, capítulo 9, do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. À tarde vinha chegando.
Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhe vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando Jesus ele acolhe as multidões, ele vai dizer aqui, né? Quando os discípulos já estão preocupados com esse número alto e eles não tinham o que comer. O que fazer? E aí eles vão até Jesus, né? E vai alertar Jesus: ó, tá ficando tarde, né? Esse povo tá aqui sem comer. E aí Jesus faz a seguinte questão para os discípulos. Vai dizer: Dai-lhes vós mesmo de comer. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos aqui estão aprendendo, né? Então, esses apóstolos seriam os grandes líderes, né, das comunidades. Eles precisam aprender do mestre. Então, eles precisam, como o discípulo amado, encostar no peito do Senhor e aprender, né, do coração de Deus o que ele tem para a humanidade. Eles ainda não eram capazes, estavam assim, ainda em formação, em discipulado, né? Perceba que logo depois que Jesus diz isso para eles, os discípulos vão apresentar a situação. Só temos aqui 2 pães, temos 5 pães, 2 peixes. E como vamos oferecer assim, né? Mesmo que Jesus faz essa provocação para eles, eles ainda ficam assim meio, né? Não é conosco, né? Mas será que não é um convite para que eles participassem do processo, do milagre? Será que, lembra que depois eles vão fazer, né, vários milagres, várias ações, né? Que Jesus também dizia, né, que vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz, né? Então, eles ainda não entendiam esse processo, ainda não tinham também, claro, não tinha a ressurreição do Senhor, né, não tinha vindo o Espírito Santo sobre eles, claro, né? A igreja estava em formação, e ali com o mestre ali ensinando dia a dia, mostrando, e esse milagre acontece. E esse milagre é para o bem do povo, né? Para o bem físico, alimentar, espiritual, né? De pertença a um povo novo, vamos dizer, a imagem da futura igreja, né? Povo unido, caminhando com o Senhor. E aí esse povo precisa ser alimentado. Também a questão do deserto aqui é lugar de desafio, lugares de prova, né, que o espírito fica vazio às vezes, árido, né, sem esperança. Como aquele povo caminhava no deserto, né, que não sabia exatamente quando ia chegar na terra prometida. E ali com eles, agora, Jesus, a terra prometida está presente, que é o próprio Jesus Cristo, né? Só que eles ainda não aprendiam. Depois, em outro texto, a gente vai escutar a reprimenda de Jesus, né? Tá me procurando porque vocês mataram a fome, agora está atrás de mim, né? Mas eu vim trazer algo que é maior do que tudo isso. Mas isso não está desprezando, presta atenção, isso não está desprezando a necessidade da partilha de alimento, né? Tá? Toma cuidado com isso, porque se a gente interpreta somente no sentido espiritual, da alma, né? Bom, ninguém vai atrás do espiritual se não tem o que comer, né? Porque primeiro é a comida, né? Não tem jeito. Quem passa fome, está passando fome, a primeira coisa que tem é a questão da comida. Então a multiplicação de pão aí já é esse processo, né, onde que se envolve tanto o físico como o espiritual. O milagre que sacia a fome
e também começa a saciar a fome espiritual, que os discípulos estão aprendendo, esses apóstolos serão os grandes líderes que depois vão fazer e também essa multiplicação de várias formas, né, que eu estou dizendo agora. Trazendo o homem e a mulher cada vez mais para Deus, né, levando a conversão a muitas pessoas, e a partir dessa conversão, esses mesmos também alimentando tantos outros fisicamente e espiritualmente, né, aqueles na vivência da caridade, e depois trazendo esses mesmos para a participação íntima com o Senhor, vivendo espiritualmente unidos a Ele. Então o milagre ele é muito mais amplo do que simplesmente a matéria física que ocorreu e também somente o espiritual. Se a gente fala somente o espiritual, a gente esquece do que é mais necessário, né? Se a gente fala só da partilha, no sentido físico, e a gente esquece do espiritual. Então, na realidade, nós estamos tratando de um único milagre que se dá nessa ação de Jesus. E depois vai se dar na ação da igreja futura e que se dá hoje também de várias formas. Meus irmãos, espero que você participe bem, né? Somos unidos em volta da Eucaristia, o centro da igreja, aquilo que nos alimenta, a palavra, a riqueza, o pão consagrado, e depois nós sendo mesmo a sua igreja ser transformada em pão para o mundo. Muito bem, que Deus te abençoe e participe bem desta celebração, dessa solenidade de Corpus Christi. Deus te abençoe. Tchau.